Eu acho que a saúde, quando a gente vem discutir, quando a gente vem opinar, é importante que a gente tenha seriedade. Existem aqueles que vão discutir saúde pensando em apontar os erros, apontar as coisas corretas e apontar soluções também. Isso é o cara que vai debater saúde, discutir saúde de forma, na minha opinião, correta. Existem aqueles que vão reclamar de tudo, que vão fazer sensacionalismo, que vão simplesmente torcer, no fundo, por quanto pior, melhor. E aí essa pessoa, além de não dar para discutir, é uma pessoa que infelizmente já está morta por dentro. Porque a partir do momento que você consegue torcer contra a saúde, você torce para que pessoas morram. Essa é a realidade. Então, essas pessoas não tem como se discutir. Mas eu quero discutir conforme eu falei no primeiro momento. Por quê, Guilherme, você está trazendo isso? Porque a gente tem que enxergar dados. A gente tem que discutir dados. Lembrando, como eu sempre digo, saúde, ela é uma constante evolução. As coisas têm que pensar sempre que dá para melhorar, porque sim, porque dá para melhorar. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de enxergar indicadores, deixar de enxergar conquistas de números oficiais. Que não é a secretária de Penedo que fala, não é a secretária de Piaçabuçu, não é a secretária de Jequiá, não é o secretário de Maceió, não é o secretário de Coité do Noia. Não, são os dados do Ministério da Saúde. Todas as vezes que eu falo aqui em relação à questão do Estado de Alagoas, da saúde do Estado de Alagoas, eu trago dados fundamentados pelo DataSUS, pelo Ministério da Saúde. E o número que eu queria trazer mais especificamente agora para a região do Baixo São Francisco e a região aqui do Litoral Sul, são dados importantíssimos. Existe a lei diz o seguinte: o Estado ele tem que investir no mínimo 12% da sua receita em saúde. A lei também diz o seguinte: o município ele é obrigado a investir no mínimo 15% em saúde. O que é que isso significa, Guilherme? Significa o seguinte: se o município ele tem uma arrecadação de 100 milhões no ano, ele vai ter que investir no mínimo 15 milhões na saúde, porque você tem que investir no mínimo 15% da sua arrecadação do ano, no ano. Sabe quanto a cidade de Penedo investiu no ano de 2024? 26,73%. Quase o dobro do mínimo que se preconiza a lei. Guilherme, isso é muito? Vamos fazer uma comparação. A cidade vizinha aqui de Coruripe, ela investiu do seu recurso, da sua arrecadação, no ano de 2024, 16,51%. Ou seja, do mínimo preconizado pela lei, que é 15%, investiu 1,51% a mais. A cidade de Feliz Deserto, 16,58%. A cidade de Jequiá da Praia, 17,01%. Então, Guilherme, você traz que Penedo fez um grande investimento, verdade? Penedo fez um grande investimento. Guilherme, você está dizendo que a saúde de Penedo está perfeita? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que saúde, ninguém pode negar que aqui nessa cidade está sendo levada como prioridade. É só olhar a quantidade de recursos que se investem na saúde. E os números falam por si só também. Ainda há muito que se melhorar. Muita coisa ainda vai melhorar. Muita coisa ainda precisa melhorar. Mas é importante falar isso. E isso a gente não vê sendo discutido por aqueles que mais criticam e que só fazem criticar. Mas eu trago outro dado que, para mim, ele é ainda mais importante. Por quê, Guilherme? Porque existe uma rádio aqui na cidade de Penedo que passa o dia só criticando. Nada presta, nada funciona, mesmo depois da lapada que foi dada nas urnas ao patrão deles. Mas eu queria trazer aqui. A última gestão, nós tivemos concluído agora o primeiro mandato do prefeito Ronaldo Lopes, que geriu Penedo de 2021 até o final, até o dia 31 de dezembro de 2024. E antes tivemos um ex-prefeito que geriu Penedo durante 8 anos. Mas vamos pegar para o tempo que a gente vai pegar aqui, falar sobre a gestão concluída agora e a anterior a essa. De 2017 a 2020, que foram os últimos 4 anos do prefeito que por aqui passou, e depois de 2021
até 2024 pelo prefeito Ronaldo, de 2017 a 2020 foi investido de recursos do município na saúde, 2017 a 2020, 45,9 milhões. 45,9 milhões investido nos 4 anos, entre 2017 e 2020. Entre 2021 e 2024, foram investidos na saúde 106,1 milhões de reais. Não foi o dobro, foi mais que o dobro investidos na saúde. Esse número não é o Guilherme que está dizendo. Quem está dizendo isso é o CIOPS, que é o Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde. É a transparência dos recursos públicos a nível nacional. 45,9 milhões a 106 milhões de reais. Isso é o maior investimento da última década, tranquilamente. Guilherme, você está dizendo que está tudo perfeito? Não, mas eu estou dizendo que sem dúvida alguma a gente tem uma UPA melhor do que naqueles 4 anos. Sem dúvida nenhuma. Os investimentos aparecem, é só você olhar o complexo de saúde Dr. Hélio Lopes, é só você olhar a carreta da saúde, é só você olhar a van da odontologia, é só você olhar posto de saúde completamente reformado que ficou fechado por mais de uma década. São todos esses momentos no SESI, o posto de saúde Dr. Alcides Andrade. Então são todos esses investimentos que só mostram que a saúde ela está sendo tratada de forma séria. Existem aqueles que torcem para que não dê certo? Existe. Mas existem aqueles que estão ralando para trabalhar, para fazer saúde cada vez mais de qualidade. Outro ponto que eu trago, que é o mais importante ainda, para vocês agora que nos escutam, entenderem como aquele discurso demagogo daqueles que querem esculhambar a saúde, no rádio, ele cai por terra. A equipe da saúde, 90% da equipe da saúde é a mesma dos últimos 10 anos. Equipe que eu falo, o profissional, os gestores, aqueles que fazem a saúde girar. São os mesmos dos últimos 10 anos, pelo menos 90% aí. São os mesmos. E aumentou e mais que dobrou o investimento em saúde. Aí a pergunta que não quer calar. Esses que tentam criticar 24 horas por dia no rádio a saúde, qual é o argumento para que se critique? Por quê? Mais que dobrou o investimento, a equipe é praticamente a mesma dos últimos 10 anos. Aí, gente, cabe a conclusão vocês tirarem. A minha conclusão é muito simples. Existe naqueles lá, daquela rádio, uma demagogia de torcer, de tentar pegar casos individualizados para usar a saúde das pessoas. Mas, graças a Deus, cada vez mais caem por terra isso e cada vez mais são motivos de piada perante a população. Como diz o ditado, recordar é viver. E quando a gente recorda e vê que em 2017 a 2020 se investiu 45,9 milhões em saúde desse recurso, e agora, nos últimos 4 anos, 106 milhões, a gente consegue entender o que é demagogia. Você está na melhor. 97,3.